Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à nossa ementa de instalações hidrossanitárias, a gente vai estar vendo dimensionamento de colunas e barrilete. Então, na aula passada, a gente viu como dimensiona os ramais, né, e os sub-ramais. Então, aqui só para a gente relembrar, né, barrilete, tubulação que interliga os reservatórios, né? Caso você tenha dois reservatórios de água fria, por exemplo, né? Você precisa interligar esses reservatórios e unir as colunas de distribuição. Então, as colunas são unidas através do barrilete. Então, colunas são tubulações verticais destinadas a alimentar os ramais, né? Então, lembrando que os ramais são todas aquelas tubulações providas de registro de gaveta para manutenção, né? Então, cada ambiente ele tem que ter um ramal, né? Um ramal provido de registro de gaveta. Então, a partir dos ramais, a gente vai ter, então, os subramais, né? Que são as tubulações que interligam diretamente os aparelhos sanitários, né? Ou pontos de utilização. Então, aqui a gente tem os diâmetros comerciais para tubos de água quente, certo? E diâmetros comerciais para tubos de água fria, ok? Então, a gente vai deixar essas duas tabelinhas aqui para a gente estar verificando qual o diâmetro comercial a gente vai adotar, né, para água fria e para água quente. Então, o primeiro passo, né, como eu já falei em sala de aula, vocês precisam fazer o traçado da tubulação. Então, o primeiro passo é posicionar as colunas de distribuição, ou seja, as colunas de água quente e água fria, certo? Então, de preferência que você aloque essas colunas a partir da planta baixa do superior para o inferior, tá? O ideal sempre lançar uma coluna por ambiente. Se dois ambientes estiverem próximos, uma coluna pode suprir esses dois ambientes, tá? Mas isso vai de cada caso. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho planta baixa, pavimento superior e pavimento inferior. Eu desci uma coluna de água fria, duas colunas de água fria. Então, a F1 ela vai estar passando aqui pelo superior e abastecendo o banheiro inferior, assim como a coluna de água quente, tá? Então, as colunas de água quente, a Q1 e a Q2, a Q1 e a Q2, tá? Então, na área de serviço, eu não vou colocar água quente, mas é opcional. Às vezes o cliente, ele quer água quente para a máquina de lavar roupa, tá? Mas não é essencial. Então, o essencial é chuveiro e lavatório, tá ok? E pia de cozinha, tá? Então, o segundo passo, unir as colunas à caixa d'água, formando o barrilete, tá? Então, o barrilete é toda aquela tubulação que fica acima da laje de cobertura, são as tubulações horizontais, tá? Então, a gente vai fazer isso para água quente e para água fria. Aqui no meu esqueminha, tá? Lembrando que o meu esqueminha aqui é totalmente fora de escala, é só um esqueminha mesmo. Para a gente ver melhor aqui, né? A tubulação que alimenta a caixa d'água e a tubulação que forma o barrilete. Então, aqui a gente tem um barrilete de água fria, tá? Que vai alimentar, abastecer a coluna a F1 e a coluna F2, ao mesmo tempo que vai alimentar o boiler, né? O boiler, ele vai abastecer a coluna a Q1 e a Q2. Então, aqui é o barrilete do boiler. Essas duas tubulações aqui, a tubulação que vai para as placas coletoras e a que volta das placas para o boiler, beleza? Então, nosso barrilete sempre vai estar posicionado na nossa laje de cobertura, certo? Então, a gente vai ter 3 planta baixa, né? Cobertura, pavimento superior e pavimento inferior. Terceiro passo, dimensionar as colunas através dos pesos, a tabela de pesos, tá?
Lembrando, então, que nossa coluna F1 vai alimentar 2 banheiros e a área de serviço. Então, a gente tem que contabilizar tudo que tem de aparelho, tá? Nesses ambientes. Então, a gente tem 2 banheiros, então são 2 chuveiros, 2 lavatórios, 2 duches, 2 vasos sanitários com caixa acoplada. Então, a área de serviço, um tanque e uma máquina de lavar roupa. Então, a gente vai pegar a tabela de pesos relativos da norma, certo? E anotar os pesos relativos que cada item tem, certo? Então, no caso aqui, bidê, a gente vai estar usando a ducha higiênica no lugar do bidê, tá bom? Porque a norma é antiga e naquela época ainda não tinha ducha higiênica, era bidê. Então, a gente vai usar ducha higiênica como bidê. E aqui, chuveiro sempre com misturador de água, tá, gente? Lavadora de roupas, lavatório com misturador, tanque. Então, a gente monta uma tabelinha lá, tá? Com os pesos que a gente pegou na tabela. Então, como são 2 chuveiros, né? Certo? Então, no total aqui, a gente tem 3,9 para F1. Pelo ábaco simplificado, 3,9 está entre 3,5 e 18, então, consequentemente, o diâmetro será de 32 milímetros. Para a coluna de água quente 1, fazemos o mesmo procedimento, lembrando que a mesma não alimentará todos os pontos de água fria, né? Somente os banheiros, tá? O banheiro superior e inferior, chuveiro e lavatório. Então, o total aqui 1,4 está entre 1,1 e 3,5, tá? Então, o diâmetro seria de 25, mas comercialmente para água quente, CPVC só de 22 milímetros, tá bom? Mesma coisa a gente faz para F2, que alimenta, né, o banheiro e cozinha, tá? Então, é só um banheiro e cozinha. Anotamos todos os pesos dessas peças que a coluna irá alimentar e a gente monta nossa tabelinha aqui para a gente fazer o somatório desses pesos relativos. Então, a F2, tá? Vai ter o peso de 2,5. Então, 2,5 tá aqui entre 1,1 e 3,5, diâmetro de 25 milímetros. Mesma coisa para coluna de água quente 2, aqui é 2, tá? Lembrando que vai alimentar o pavimento, o banheiro do pavimento superior e o inferior com as duas pias da cozinha, tá? O total 2,2, então seria de 25, mas comercialmente a gente tem só de 22 milímetros para CPVC. Quarto passo, então, dimensionamento dos barriletes, de água fria e de água quente, tá? Então, é fácil. O barrilete vai alimentar as duas colunas de água fria, F1 e F2, que a gente já tem os pesos anotados. Então, o total 6,4, a gente busca novamente na tabela lá no ábaco simplificado da somatória dos pesos. Então, a gente encontra o barrilete de 32 milímetros. A mesma coisa para o barrilete de água quente, tá? Então, colunas, peso de cada coluna. Então, 3,5, tá? Aqui o diâmetro será de 32, mas comercialmente para CPVC é 28 milímetros. Então, feito isso, o dimensionamento, a gente vai só preencher os balãozinhos, tá? A parte de baixo do balãozinho lá, para a gente identificar que as colunas estão dimensionadas. Mesma coisa a gente faz para as tubulações horizontais, tá? Então, o padrão aqui do alimentador é sempre 25 milímetros para residências, tá? E aqui a gente dimensionou o barrilete. Então, o barrilete, toda a tubulação horizontal que fica sobre a laje da cobertura, tá? Identificando também